Olá, meus caros amigos, de volta aí com o curso Resolução de Questões, Direito Civil, Carlos Chagas, né? Na aula passada a gente parou na 12ª questão, então agora a gente entra na 13ª. Aqui no quadro, olha só. Então, Carlos Chagas, né, 2011, a questãozinha, TRT, analista judiciário lá da 14ª região. Olha lá. A lei número XX, sei lá, de 2009, foi revogada pela lei YY de 2010. Posteriormente, a lei número ZZ de 2010 revogou a lei YY de 2010. Nesse caso, salvo disposição em contrário, a lei XX, então é mais ou menos assim, né? Olha só. Eu tinha aqui a lei XX de 2009. Que foi revogada, então tá aqui, olha só, foi revogada pela lei YY. E por sua vez a YY, ela foi revogada pela lei ZZ, não é? Então logo de cara, se a lei ZZ revogou a YY, a XX, ela não volta a ter vigência, salvo a disposição em contrário, né? Não volta a ter vigência por quê? Porque não se admite, em regra, a repristinação. Parágrafo 3º do artigo 2º da lei de introdução, né? Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então tá. Nesse caso, salvo disposição em contrário, a lei XX, não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Letra A. Né? Letra B, só se restaura se a lei YY tiver sido expressamente revogada pela lei ZZ. Não importa. Não importa se ela foi expressamente ou tacitamente revogada, porque tratou do mesmo assunto. Enfim, o fato é que a lei XX, salvo disposição em contrário, não volta a ter vigência. Letra C, restaura-se integralmente, independentemente de um novo diploma legal. Não, isso daqui seria o fenômeno da repristinação, que não é admitido na lei de introdução. Então tá errado, né? Letra D, só se restaura se a revogação da lei YY for decorrente de incompatibilidade com a ZZ. Não. Na verdade, a XX ela só vai ser restaurada, pessoal, a gente já viu, né? Só vai ser restaurada se a lei ZZ expressamente o declarar, ou então se essa YY for declarada inconstitucional pelo Supremo. Né? Então essa aqui está errada. Letra E. Só se restaura se a lei ZZ tiver regulamentado inteiramente a matéria de que tratava a lei YY. Não, também não, né? Então é a letra A mesmo, olha só. Não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, né? Próxima questãozinha, vamos lá, 14ª. TRE do Rio Grande do Norte, né? A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais, não revoga nem modifica a lei anterior, não é assim? Letra A, modifica a lei anterior apenas. Letra B, revoga a lei anterior apenas. Letra C, não revoga nem modifica a lei anterior. Letra D, derroga a lei anterior. Né? Derrogação seria uma revogação parcial. Deixa eu botar aqui, ó. Revogação parcial, né? Derrogação. E abrogação seria uma revogação total. Letra E, revoga ou modifica a lei anterior. Não, né, pessoal? Não revoga nem modifica a lei anterior. Tá aqui, ó. Letra C de casa. Já estava fácil, né? Letra C de casa. Próxima questãozinha, olha só, 15ª, Tribunal de Justiça de Pernambuco, né? Direito Civil.
No direito brasileiro, vigora a seguinte regra sobre a repristinação. De novo, repristinação, hein? Então, qual é a lei sobre repristinação? A lei nova, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então tá. No direito brasileiro vigora a seguinte regra sobre a repristinação. Letra A. Não se destinando à vigência temporária, a lei vigorará até que outra a modifique ou revogue. Bom, isso aqui está certo, mas não tem nada a ver com repristinação, né? Isso aqui é o princípio da permanência da lei. B. Se antes de entrar em vigor ocorrer nova publicação da lei destinada à correção, o prazo para entrar em vigor começará a correr da nova publicação. Tá, mas isso aqui é prazo para contar a vacatio legis, isso aqui não tem nada a ver com repristinação. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Também está certo, mas não é repristinação. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Tá, isso daqui é que é a regra da repristinação. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Tá certo, mas isso não tem nada a ver com repristinação, né? Então, sobre a repristinação, é a letra D, sem sombra de dúvida, né? Artigo 2º, parágrafo 3º, vou botar aqui, ó, artigo 2º, parágrafo 3º da lei de introdução, né? Próxima questãozinha. Em relação à aplicação da lei no tempo, é correto afirmar, tudo bem. Salvo disposição em contrário, a vigência da lei inicia-se a partir da sua publicação oficial. Não. Salvo disposição em contrário, a vigência da lei inicia-se 45 dias depois de oficialmente publicada, né? Letra B. Salvo disposição em contrário, a vigência da lei inicia-se no país 45 dias depois de publicada oficialmente. Essa aqui parece que está certa, né? Vamos ler as demais. Letra C. Exceto disposição contrária, a lei revogada restaura-se ao ter a lei revogadora perdido a vigência. Não. Isso daqui que seria, novamente, né? O fenômeno da repristinação. Na verdade, é o contrário, né? Exceto disposição contrária, a lei revogadora não se restaura. Então, essa daqui está errada. Letra A está errada. Vamos para frente. Letra D. A vigência da lei começa a partir da sanção presidencial ou da promulgação da medida provisória. Não, nada a ver, né? Letra E. Lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, poderá eventualmente revogar ou alterar. Não, a lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais não revoga nem modifica a lei anterior. Então, olha só, sem dúvida, resposta correta, letra B de bola, né? Facílima. Próxima questãozinha. Vocês estão vendo, pessoal, que os assuntos de lei de introdução, principalmente Carlos Chagas, FCC, são questões simples, são questões fáceis. E são questões também que a gente não pode errar em prova, principalmente Carlos Chagas, né? Vocês sabem que às vezes na FCC, errar uma, duas questões já te coloca lá para baixo. Ao mesmo tempo que acertar uma ou duas a mais, etc., te joga lá para cima, né? Então essas de lei de introdução não tem como errar. Vamos lá. Próxima questãozinha, 17ª. Defensoria Pública, enfim. Segundo a lei de introdução ao Código Civil Brasileiro, letra A. Salvo disposição em contrário, a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. O contrário a gente já viu, né? B de bola. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 3 meses depois de oficialmente publicada? Não. 3 meses em estados estrangeiros, quando for possível a sua aplicação por lá, né? Estados estrangeiros. Então, isso aqui está errado.
Letra C, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei federal inicia-se 3 meses depois de oficialmente promulgada, salvo disposição contrária. Cuidado, hein, pessoal? A gente já viu 2 vezes. Não é promulgado, é publicado, tá certo? Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei inicia-se 3 meses depois de oficialmente publicada. E mais, não é só lei federal, né? Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente promulgada, não, depois de oficialmente publicada. D. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Pessoal, lei posterior revoga a anterior quando? Quando expressamente o declarar, né? Fica revogada a lei número tal, tal, tal. Quando seja com ela incompatível, tá certo? Porque ela é posterior, né? Ou então quando regular inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, como por exemplo, o atual Código Civil, ele trata inteiramente a matéria de que tratava o Código Civil passado, por exemplo, né? Então essa letra D aqui está correta, né? Letra E. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, costumes, equidade e os princípios gerais do direito. Não, tira o equidade, né? Tira o equidade. Artigo 4º da lei de introdução. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Aí estaria certa, né? Então essa daqui está errada também. Voltando para cá, olha, A, B, A, C está errada, né? Da 17ª. Letra D, portanto, é o nosso gabarito. Tá aí. Próxima questãozinha para frente, olha, 18ª. Analista judiciário aqui do TRT, né? A respeito da vigência da lei em direito civil, pode-se afirmar que a lei nova que estabeleça disposições especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica. Tá certo, né? Eu só complementei aqui a especial ou geral, mas nem por isso a questão está errada, né? Vamos ver as outras. B. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses, né? Não é 45 dias, 3 meses depois de oficialmente publicada. Então essa daqui está errada. Não se consideram lei nova as correções a texto de lei já em vigor. É o contrário, tira ou não, né? Considera-se lei nova as correções a texto de lei que já está em vigor. Então essa daqui está errada também. D. A lei revogada, salvo disposição em contrário, se restaura se a lei nova tiver perdido a vigência. O contrário, né? Repristinação não é admitida. Letra E. A lei começa a vigorar em todo o país na data em que foi oficialmente publicada. Também não. Então, olha só, 18ª questão, gabarito, letra A de avião, né? Tranquila. 19ª, analista judiciário também, enfim. No que concerne a vigência e aplicação das leis, de acordo com a lei de introdução, é correto afirmar, tá? Letra A. Salvo disposição em contrário, a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Vejam que as questões elas estão se repetindo praticamente, né? Salvo disposição em contrário, a lei revogada se restaura? Não, errado. B de bola. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Perfeito, princípio da permanência. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
Modifica? Não, não modifica nem revoga a lei anterior. Então tá errado, né? Letra D. A obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida nos estados estrangeiros, inicia-se 3 meses, né? Depois de oficialmente publicada. As correções a texto de lei já em vigor não se consideram? Não, consideram-se lei nova. Então essa daqui também está errada. 19ª, gabarito B de bola. Facilzinha, né? Para frente, 20ª então, analista judiciário, etc. Considere as seguintes assertivas sobre a lei de introdução. Primeiro, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 60 dias depois de oficialmente publicada. Não, 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, essa daqui está errado. 2. Ah, não, é para ver o FF, né? Essa aqui está falsa. 2. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, inicia-se 3 meses depois de oficialmente publicada, certo? Havendo incompatibilidade entre a lei posterior e a lei anterior, haverá revogação desta última. Tá certo. Se há incompatibilidade entre uma lei posterior e uma lei anterior, é porque a lei anterior está revogada. Verdade. 4. A correção a texto de lei em vigor não é considerada lei nova. Errado, né? A correção da lei, de texto de lei em vigor considera-se lei nova. E o que significa dizer que aí vai ter que passar novamente pela vacácio, né? Muito bem. Dessas 4 aqui, olha, itens verdadeiros, 2 e 3, não é? É correto que se afirma apenas em 2 e 3, letra D de dado. Tá ok? Próxima questãozinha, vamos lá para frente, 21ª. De acordo com a lei de introdução ao Código Civil, com relação à vigência das leis é correto. Vamos lá, letra A. As correções a texto de lei já em vigor não são considerados lei nova, por expressa disposição legal. O contrário, né? B de bola. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 60 dias depois de oficialmente publicado? Não, 45 dias. C, então tá errado, né? C, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, inicia-se 6 meses depois de oficialmente publicada? Não. Inicia-se 3 meses, né? Então tá errado. D, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Ok. Letra E, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue, inclusive se ela destinar-se à vigência temporária. Não, se ela tem uma vigência temporária, ela só vai vigorar durante aquele prazo, claro, né? Então essa daqui está errada. Letra D, portanto, é o nosso gabarito. 22ª, vamos lá para frente. Denomina-se vacatio legis. Vacatio legis. A. Seria o período de tramitação da lei no Congresso Nacional? Não. B de bola. O Instituto de Direito não regulamentado por lei. Não tem nada a ver com nada, né? Vacatio legis é o período de vigência de uma lei temporária? Para o leigo até poderia ser, né? Vacatio legis, né? Ou seja, o período da vigência da lei, etc. Enfim, né? Não. D. O intervalo entre a data da publicação da lei e a da sua entrada em vigor. É isso daí, né? Vacatio legis é o período compreendido entre a data da publicação da lei, só lembrando que eu conto o dia da publicação, né? E da sua entrada em vigor. Eu conto o último dia
e ela vai estar em vigor no dia seguinte, subsequente, não interessa se é sábado, domingo, feriado, Natal, o que for, não é? Letra E. A situação jurídica dos fatos regulamentados por lei revogada. Não tem nada a ver. Vacatio legis, letra D de dado, portanto, né? 23ª questão. Promotor de Justiça aqui do Estado do Ceará. A elaboração de texto legal deve observar regras técnicas estabelecidas na Lei Complementar 95 de 98, entre as quais a indicação da sua vigência de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha o amplo conhecimento. E reservada a cláusula, entra em vigor na data da sua publicação para leis de pequena repercussão. Isso é verdade, né? Isso aí vai estar lá na Lei Complementar 95, ou seja, é de bom tom que a lei estabeleça no seu bojo qual é o seu período de vacácio, como, por exemplo, o Código Civil, que teve uma vacatio legis de 1 ano, por exemplo, né? Muito bem. Então, tudo está certo, né? A Lei Complementar 95 fala isso, etc. Enfim, contudo, letra A, contudo, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia sempre 90 dias, não confundir 90 dias com 3 meses, né? 3 meses. Então, a letra A já está descartada. Letra B. Por isso, não mais vigoram as disposições da lei de introdução ao Código Civil a respeito da vacatio. Não, continua vigorando. A lei complementar diz assim, que a lei deve ter no seu bojo, de forma expressa, a vacatio. E se não tiver? Se não tiver, eu vou para o artigo 1º da lei de introdução. C. Entretanto, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. É verdade. C. Logo, ao juiz caberá estabelecer o momento em que a lei entrará em vigor, caso não estabelecido prazo razoável de vacatio. Não, o juiz nem tem esse poder aqui, né? Letra E. Por esse motivo, são inconstitucionais as leis ordinárias que não estabelecem prazo de vacatio ou não determinem a entrada em vigor na data da sua publicação. Também não. Então, letra C, não é? Apesar da lei complementar 95, tá ela aqui, ó, de 98, falar que a lei, de forma expressa, deverá contemplar um prazo razoável para o período da vacatio, se ela não contemplar artigo 1º da lei de introdução. Então, esses dois ordenamentos aí, eles interagem, né? Letra C, portanto. 24ª, vamos lá. A respeito da vigência da lei em direito civil, pode-se afirmar. Letra A. A lei nova que estabeleça disposições especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. A lei nova que estabeleça disposições especiais ou gerais. Cuidado com isso aqui, hein, pessoal? Eu acho que às vezes tem hora que ele pergunta geral, tem hora que ele pergunta especial, tem hora que ele fala os dois, não importa, não interessa. A lei nova que estabelece disposição geral ou especial a par das já existentes não revoga nem modifica, tá certo. B de bola. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, inicia-se 45 dias, não, a gente já viu, né? 3 meses. Essa daqui está errada. C de casa. Não se consideram lei nova as correções a texto de lei já em vigor. Errado, né? Considera-se lei nova. D de dado. A lei revogada, salvo disposição em contrário, se restaura se a lei nova tiver perdido a vigência. Ao contrário, a lei revogada não se restaura, né? A lei começa a vigorar em todo o país na data em que foi oficialmente publicada? Não, porque eu tenho o prazo da vacatio legis, né? Então também está errada. Então essa questãozinha aí, olha, gabarito, 24ª, letra A de avião. 25ª questão, vamos lá. A respeito da lei de introdução, considere, tá? Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país na data da sua publicação. Falso.
Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei, quando admitida, inicia-se 45 dias depois de oficialmente publicada. Falso. Inicia-se 3 meses depois de oficialmente publicada. As correções de texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Ok, verdade, né? Então, dessas 3 aí, até agora, só a terceira que está correta. 4. A lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Verdadeiro. Então, vai estar correto 3 e 4. Está aqui, olha, letra B de bola, né? Letra B de bola. Para frente, 26ª, vamos lá. No direito brasileiro, a repristinação da lei regula-se, né, pela seguinte regra. A. Lei nova que estabelecer disposição geral revoga a especial. Isso aqui não tem nada a ver com repristinação. B. A vigência das leis que os governos estaduais elaboram por autorização do governo depende de aprovação. Não, isso aqui foi vetado. Isso aqui foi vetado, não. Está revogado o parágrafo 2º do artigo 1º. Isso aqui não tem nada a ver com nada. C de casa. A lei posterior só revoga a anterior se expressamente o declarar ou for com ela incompatível, etc. Isso aqui não é repristinação. A lei revogada só se restaura se o seu texto for nova e integralmente publicado. A lei revogada só vai ser restaurada se o seu texto for nova e integralmente publicado. Letra D. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Isso daqui é que é repristinação, né? Repristinação. Volta para cá, olha só. No direito brasileiro, a repristinação da lei regula-se na seguinte regra. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, né? A letra D, que eu fiquei meio que na dúvida, a lei revogada só se restaura se o seu texto for nova e integralmente publicado. Não, ela pode se restaurar se a nova lei, que aqui revogou, restaurar a antiga, ou quando for declarado inconstitucional, etc., enfim, né? Então, letra E, realmente. 27ª questão. Segundo a lei de introdução, vamos lá. A. Salvo disposição em contrário, a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Errado. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 3 meses depois de oficialmente publicado, não, 45 dias. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei federal inicia-se 3 meses depois de oficialmente publicado. Depois de oficialmente promulgada, não, publicada, não é? Errado. D. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Ok? Certo? Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes, equidade não e os princípios gerais do direito, né? Essa daqui está errada porque está falando de equidade. Resposta correta, então, letra D de dado. Próxima questãozinha, 28ª, né? Para a gente terminar nossas 30 aí. Em relação à aplicação da lei no tempo, é correto afirmar. A. Salvo disposição em contrário, a vigência da lei inicia-se a partir da sua publicação oficial. 45 dias, né? Salvo disposição em contrário, a vigência da lei inicia-se no país, 45 dias depois de publicada oficialmente. Vamos ver as demais, né? Essa aqui está certa. Exceto disposição contrária, a lei revogada restaura-se. Não, a repristinação ela não é aceita, já comentamos. D. A vigência da lei começa a partir da sanção presidencial. Não. Lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes poderá eventualmente revogar, etc. Também não. Então tá aí, olha, letra B de bola, 28ª questão. Para frente, 29ª. A lei nova tem efeito imediato.
mas em regra não revoga a lei anterior. Claro que revoga, se tratar do mesmo assunto. E atinge situações em curso, mesmo que configurem direito adquirido, também não. E se projeta, inclusive, sobre o ato jurídico perfeito, a menos que este tenha sido objeto de sentença transitada em julgado, também não. Mas não é obrigatória para a pessoa que desconhecer o seu conteúdo, não. Mas deve respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É isso daí, né? A lei nova, ela se projeta, é verdade, né? Para o tempo. Mas eu tenho que respeitar o quê? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É artigo 6º, né, da lei de introdução. Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Né? 30ª questão, vamos lá. A repristinação legal no direito brasileiro não se admite em nenhuma hipótese? Não, ela é admitida, a gente viu duas, né? É admitida excepcionalmente, desde que por disposição expressa nesse sentido, pode ser. Admite-se como regra geral? Não. Implica a revogação da lei anterior pela posterior? Tá, mas isso não é a repristinação, né? Tem como decorrência lógica a temporariedade da lei que passa a vigorar? Não, olha só. Ela é admitida excepcionalmente, desde que por disposição expressa neste sentido. Seria essa, né, pessoal? Muito bem, olha só, fizemos a nossa primeira bateria aí, 30 questões sobre lei de introdução. Próxima aula a gente faz nova bateria aí, possivelmente mais 30 questões sobre o primeiro assunto da parte geral, que são as pessoas, né? Então, próxima aula, a gente começa a bateria com a nossa parte geral, resolução de questões FCC, Direito Civil. Forte abraço, bons estudos!